vou chamar um caso agora que já foi adiado em outras ocasiões e presente agora o eminente relator, e há pedido de sustentação oral. Qual é? É o item 39 da pauta, conselheiro Walter Agra, PCA 1775/2014. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Walter Agra. Senhor presidente, esse voto já disponibilizei eletronicamente há muito tempo. Ele é laudatório e eu vou fazer um resumo dele, até porque, ao que me conste, tem apenas pedido de sustentação pelo requerente. E o meu voto é no sentido de atender a pretensão do requerente, e eu faço nos seguintes termos. A doutora Isis Guimarães de Azevedo é procuradora de Justiça do MP-DFT. Nessa qualidade, há aproximadamente 11 anos atrás, ela pediu aposentadoria. E o pedido de aposentadoria dela, conselheiro Alexandre Saliba, demorou 10 anos para que esse ato complexo viesse a se aperfeiçoar junto ao TCU. Naquela oportunidade, o TCU decidiu no sentido de que ela não teria tempo suficiente para aposentar-se. E ela, instada, resolveu voltar ativa. E quando isso aconteceu? Esse fato aconteceu, o primeiro registro dela, apontando que preferia voltar para a sua atuação funcional, ocorreu provocado em 17 de maio de 2013, na mesma data, ela foi à Procuradoria-Geral do MP-DFT, onde foi lançada a seguinte declaração, abro aspas. Eu, Isis Guimarães de Azevedo, declaro para os devidos fins que opto para retornar à atividade para completar os requisitos legais para aposentadoria alegados pelo TCU e que, a partir desta data, estou à disposição para reassumir minhas atividades como Procuradora de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dependendo, para isso, apenas de ato formal da excelentíssima Procuradora-Geral. Atentem para a data, que é 17 de maio de 2013. 2013. Todavia, apenas em 30 de julho de 2014, um ano e meses após a Sua Excelência ter dito que gostaria de voltar, ela efetivamente, a Procuradora-Geral do MP-DFT, fez com que ela voltasse à atividade. E aí, em agosto do mesmo ano, a doutora Isis, que ficou, como não havia cargo específico vago para que ela assumisse, ela ficou, aspas, no limbo, com a aposentadoria da primeira procuradora subsequente ao seu retorno formal, e vejam que demorou mais de um ano, ela assumiu uma das procuradorias, que, salvo engano, sem número de 19. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando essa procuradora se aposentou, ela assumiu a procuradoria e se abriu um edital de remoção para os procuradores ocuparem o gabinete e a sua função, a função na Procuradoria Cível, a atribuição. E ambas ocorreram por antiguidade. E aqui o registro, antiguidade. E começou-se, e ela, a doutora Isis, se inscreveu, né, e a doutora Isis era simplesmente a decana da Procuradoria. A decana da Procuradoria se inscreveu com a inscrição, veio o registro dela, que ela era número 1. Dias depois, houve uma alteração no registro da Procuradoria, no registro eletrônico da Procuradoria, para retirá-la, colocá-la atrás. E, finalmente, houve a decisão. E com a decisão, ela perdeu para procuradoras de justiça mais recentes, mais modernas, digamos assim, e resignada com isso, Sua Excelência ingressou com esse PCA ao qual eu concedi a liminar para que ela ficasse exercendo a atribuição e ocupasse o gabinete que ela havia disputado, por entender que ela era a decana. E quem ganhou dela? E como se ganhou dela? Se era uma promoção ou remoção por antiguidade. O desempenho na Procuradoria Cível foi... Ela perdeu a concorrência para a Procuradora de Justiça
Eunice Pereira Amorim Carvalho. Só que a doutora Eunice era mais moderna do que a doutora Isis. E isso com qualquer contagem. Se eu contar exclusivamente o tempo em que ela efetivamente exerceu suas atribuições, se assim o for, a doutora Isis é a 17ª em antiguidade e a doutora Eunice é a 25ª. Se eu não contar nenhum dia dos 10 anos em que ela esteve aposentada diante da ausência de complexidade ou de completude do ato complexo. Se eu contar esses 10 anos que ela teve fora, aí ela é a mais antiga, ela é a decana. E quem diz isso e quem faz essa contagem, e a prova foi carreada aos autos, agora em abril de 2015, é o próprio MPDFT, que faz a sua listagem agora e diz, olha, a doutora Isis é a 17ª e a doutora Eunice é a 25ª. Ou seja, ela perdeu a promoção de antiguidade por qualquer critério. Se juntar só o tempo fora, ou que ela esteve de efetivo exercício, ela é a mais antiga. Se juntar todo o tempo dela como procuradora em exercício ou não, ela também é a mais antiga. Então, a meu sentir, e visualizando isso, e por isso concedi a liminar, não tinha como uma pessoa que tem uma remoção ou promoção por antiguidade perder para mais moderna. Mas qual seria a razão de ser desse fato? O fato é que o argumento do Ministério Público e o Ministério Público e o MPDFT, nas suas razões, reconhece realmente que a doutora Eunice é a mais antiga. Mas ela diz, olha, como ela voltou apenas em julho de 2014, formalmente, embora tenha requerido um ano antes do seu retorno, dependendo apenas de um ato exclusivo da procuradora, a lista de antiguidade já tinha sido feita, que deveria ser feita no primeiro trimestre do ano. Então, como ela não estava na lista de antiguidade, ela não podia concorrer. Ela não podia concorrer. Nem com o tempo de outrora, nem com o tempo de agora. Por isso, ela foi excluída. Foi este o argumento. Acontece que, neste caso específico, tem um detalhe a mais. Qual o detalhe? Esta lista foi impugnada. E esta lista foi republicada em agosto de 2014. E eu relembro que a doutora Isis voltou em 30 de julho de 2014. E qual a surpresa? A doutora Isis, igualmente, não integrava a lista. E se eu não conhecesse tão bem a doutora Eunice Carvalho, eu ia pensar até, senhor presidente, que tivesse sido alguma coisa dirigida para essa finalidade. Porque modificar a inclusão no sistema e na nova formação da lista ainda excluí-la, não colocar com tempo nenhum, quando ela já estava efetivada e no exercício específico do cargo, porque anteriormente a isso, uma outra procuradora teria se aposentado, ou seja, ela não estava mais naquele período, entre aspas, do limbo, né? Isso poderia, seja, não fosse a forma escorreita, correta com que a doutora Eunice Carvalho sempre se pautou, eu podia até intuir isso, o que não o faço. Mas o equívoco administrativo aqui, ao meu sentir, é inconteste, por qualquer prisma que se venha enfrentar o caso. Seja contando apenas o período em que ela esteve, ou como procuradora, de efetivo exercício, ou seja, incluindo aí o período, não incluindo aí o período em que ela esteve aposentada, seja contando esse período. Em qualquer cenário, ela é a mais antiga. E é por isso, e com estas e por estas razões, que eu estou julgando procedente o PCA, né, confirmando a liminar e julgando procedente o PCA, com fulcro, inclusive, em várias jurisprudências do STJ, e rememorando até uma possibilidade que nós fizemos aqui quando determinamos a retificação de uma lista do MPT. Isso demonstra que a formatação dessas listas não são incólumes, não são imunes à revisão administrativa, seja da própria administração que o faz, seja por intermédio das decisões deste órgão constitucional. E com estas e por essas razões é que julgo procedente o pedido do PCA. É como voto, senhor presidente. O relator julga procedente o pedido.
A solicitação de Oral. tentação oral. Passo a palavra ao Dr. Daniel Azevedo pelo prazo de 10 minutos para a sua exposição. Senhor presidente, eminentes conselheiros, funcionários presentes e demais pessoas que aqui se encontram. Em verdade, o preclaro relator fez uma análise profunda, segura e notadamente jurídico-processual, inquestionabilíssimas. Por isso, há pouco que dizer desta tribuna, embora a tribuna, sempre a mim, baiano, faz-me convites para nela permanecer enquanto tempo houver para a locução. Porém, aqui buscarei maior brevidade, só com uma lembrança, com uma reminiscência, que hoje, quando a República Brasileira se sacode na corrupção e em meios censurabilíssimos de políticos agirem, não se pode esperar do Ministério Público o custos legis por excelência, que assuma posição por qualquer de seus membros que leve ao sossobro esta esperança em um órgão que, ex ante, fiscaliza a lei. Por isso, quero apenas trazer alguns aspectos nesta sustentação oral. Uma delas, ou um destes, a doutora Isis se manifestou, como bem disse o eminente Agra Júnior, por mais de uma vez, em 17 de maio de 2013, até antes, em 2012, e por que não se foi atendido? Exatamente de início, por força de um obstáculo levantado ali no Ministério Público do Distrito Federal. Exatamente a não comunicação de que se interpuseram embargos declaratórios quando o Tribunal de Contas da União denegou o recurso então interposto. E isso está aqui. Fiz questão de trazer e acostar aos autos, mostrando às escâncaras essa realidade. E depois se interpuseram esses embargos declaratórios, só muito mais tarde ela veio a saber acerca dessa situação. Aqui está exatamente a Sinara Rocha, secretária do órgão ali competente, que fez esta afirmativa. No entanto, os tempos passaram e chega 13 de dezembro do ano de 2013. Esta é a ponta nevrálgica da questão aqui posta. O que aconteceu? Perguntavam-lhe se queria retornar já pela segunda vez, agora sim, com a ciência da mesma, tempestivamente. E ela respondeu, está nos autos, que queria voltar sim. No dia 18 de dezembro daquele mesmo ano, 2013. Exatamente porque foi um quinquídio o prazo concedido para manifestar-se. E aqui também está nos autos, certidão demonstrando. O então relator, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, afirmou, em 27 de janeiro, em letras garrafais, aguardem-se. E ela aguardou e nunca foi chamada. 2 promotores ascenderam ao cargo. Um deles, Gaspar Antônio Viegas, e o outro, André Vinícius Espírito Santo de Almeida. Exatamente depois
de 18 de dezembro de 2013, quando já soava nos autos a afirmativa assumida do retorno para reassumir, portanto, eles foram alçados a esta posição. E ela não. Depois vem Suzana Vidal, já aí sim em junho de 2014. E mesmo assim, levantaram-se obstáculos impedindo. Também eu conheço a doutora Eunice. E se a não conhecesse bem, cultivaria pensamento de desconfiança. Porém, a realidade, como disse o Agra Júnior, é esta. É inquestionável. Ela não veio a ser aproveitada. Ali gera-se uma revolta, vontade semelhante de perguntar como fez Catilina no Senado romano. Quousque tandem abutere paciência nostra. Ó Ministério Público, ó relator, até quando abusará de um direito inquestionável, cristalino, apodítico, alabastrino? Até quando? No entanto, isso ocorreu. E só depois, agora, exatamente pela liminar, que inclusive sempre ali como satisfativa, ela retornou. Como pode admitir isto, senão aqui, com o reproche, com o répito, com a barreira contrária? É o que se espera aqui desta tribuna, na sustentação que se faz. Porque aqui vale muito bem lembrar, ou a lei é respeitada, ou então tudo é nihil, tudo acaba. Dizia Dostoiévski, ou Deus existe, ou então tudo é um pandemônio. Ou haverá a recepção deste recurso, somando forças ao eminente relator, ou então não se pode crer em mais nada. É o fim, é o término, é a obnubilação plena da própria democracia e da lei interpretada. Por isso, daqui pedimos que seja também recepcionado este voto que engrandece este Ministério Público e que a mim, pessoalmente, por saber que provém de um advogado. Muito obrigado. Eu agradeço a manifestação do ilustre advogado e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu apenas acrescento ao voto que foi posto aqui da tribuna, no sentido de que duas outras vagas, desde o momento em que o próprio MPDFT certificou que ela quis voltar, que ela optou por voltar, surgiram duas outras vagas e ela não foi colocada sequer no limbo. Depois dessas duas outras vagas terem sido preenchidas, aí sim, volte e fique no limbo, porque não tem vaga para você. Foi assim que aconteceu. Aí vagou a da Suzana, a doutora Suzana, procuradora Suzana. Aí sim, agora você vem a ocupar o cargo de procuradora de justiça deixado vago por doutora Suzana. E não a procuradoria dela. A procuradoria dela, e eu acho que aí sim procedeu corretamente a administração do MPDFT, precisava ser feita uma remoção previamente, e aí sim foi feita essa remoção, mas todavia, quando da feitura dessa remoção, não foi contado qualquer tempo, em qualquer natureza, para a requerente. E qualquer tempo que se conte, ela era mais antiga do que sua concorrente. Por isso, eu mantenho o voto com esses adendos, tal qual apresentei como conclusão. Há um indicativo de pedido de vista do eminente conselheiro Antônio Duarte, eu indago ao ilustre conselheiro. Senhor presidente, demais colegas. Senhor presidente, nós já tivemos dois casos assim, envolvendo o Ministério Público Militar do Trabalho, e eu já havia antecipado e vou manter o pedido de vista para poder ter acesso aos autos, mas não sem antes elogiar o esforço do conselheiro Walter de Agra, que num voto bem esclarecedor, bem alentado, trouxe à lume alguns pontos que vão ser naturalmente refletidos por ocasião da vista, e também elogiar aí a eloquência do causídico baiano, né, que nos encantou a todos. Algum conselheiro gostaria de antecipar? Presidente, não, presidente, Voto. mas eu só queria, eu vou aguardar, obviamente, a manifestação do conselheiro Duarte
recebi os memoriais da procuradora Eunice Cavalheiro, tenho algumas considerações a fazer, mas vou aguardar. Agora, registrar aqui a brilhante sustentação do advogado, doutor Daniel Azevedo, que para mim é um motivo de uma grande satisfação. Ele é o irmão mais velho do Dom Valmor Azevedo, o arcebispo de Belo Horizonte, que é espécie de meu guia. Então eu não esperava dele coisa menor do que foi da tribuna, como o Dom Valmor nas suas preces e evangelhos. Proclamo o resultado parcial. O relator julga procedente o presente pedido para anular o referido ato. Pediu vista o conselheiro Antônio Duarte, aguardam os demais.